E Kurud-Murad concordou com a cabeça. Com uma maga no nosso time, a gente fica muito mais forte do que antes. Raven, que tinha escutado tudo em silêncio, ergueu o queixo e sorriu com um orgulho bem visível. É por isso que a gente estuda tanto, e claro, um pouco de talento natural também ajuda. Bjorn Jandel teve uma pequena reação. Então era assim que ela realmente era. Na superfície, ela age com modéstia, mas adora se exibir sempre que aparece uma chance. E ainda assim, sendo justo, dava para ver claramente que ela também dedicava uma quantidade absurda de tempo à pesquisa e ao treino. Ela sorriu de forma radiante e perguntou: eu estava pensando em coletar alguns materiais por aqui para minha pesquisa. Vocês podem me ajudar? O anão assentiu na hora. Graças a você, agora a gente tem tempo de sobra. Claro que vamos. Bjorn Jandel acrescentou: eu também vou ajudar. Por dentro, ele pensou: acho que finalmente estou começando a entender como lidar com ela. Logo eles encontraram tudo que Raven estava procurando. Sorrindo de satisfação, ela disse: foi rápido. É tudo graças a vocês. Vamos continuar e seguir para a próxima área. Enquanto isso, Ainar só conseguia pensar em uma coisa. Se a gente vendesse tudo isso, quantos bolos eu conseguiria comprar? Raven interrompeu o devaneio dela de repente. Vamos, bora. Bjorn Jandel, porém, percebeu algo estranho. Estranho. Ela pesquisou essa área inteira tão a fundo, mas mesmo assim não coletou tudo. Por quê? Será que ela realmente não sabia que isso estava aqui? Mas é tão óbvio. Basta quebrar aquela estátua, e tá logo ali. Alguns jogadores tinham o hábito de apertar a tecla de interação sempre que encontravam qualquer coisa estranha ou suspeita, como uma estátua esquisita ou uma parede rachada. Bjorn Jandel era um desses jogadores. Ao longo de 9 anos jogando Dungeon and Stone, ele tinha descoberto incontáveis itens escondidos desse jeito. Mas se um berserker como ele de repente dissesse saber de algo que Raven, alguém que dedicou a vida inteira à pesquisa, não sabia, isso poderia facilmente ferir o orgulho dela. É melhor não fazer nada que deixe ela desconfiada. Foi o que ele pensou. Por enquanto, ele deixou isso de lado, e o grupo continuou avançando mais para dentro. No fim, eles chegaram a uma área em ruínas, cheia de pedras quebradas e restos desmoronando. Acima deles, o céu ardia com um brilho vermelho sangue profundo e ameaçador. Aquilo era claramente a cidade interna. Raven ficou parada por um momento e falou em voz baixa. Eu já ouvi falar deste lugar, mas, sinceramente, não acho que tenha nada aqui que vale a pena coletar. E Kurud-Murad olhou ao redor, inquieto. Eu nem tô vendo monstros aqui. Vamos para a próxima área o mais rápido possível. Bjorn Jandel se ajoelhou e começou a remover pedaços de entulho, procurando a entrada subterrânea. Os outros o observavam com expectativa crescente. Depois de uma busca rápida, ele encontrou uma passagem escondida. Sem perder tempo, eles desceram juntos para a prisão subterrânea lá embaixo. Curioso, e Kurud-Murad perguntou: Lady Raven, que tipo de monstros a gente deve encontrar aqui embaixo? Ela respondeu num tom calmo e direto. Skull Hacks, Banshees, Death Knights, Chimeras, Ghouls e Corpse Golems. Os olhos do anão brilharam na mesma hora de empolgação. Com exceção do Corpse Golem, eu já lutei contra todos esses antes. Mas o Golem só aparece na Bland Fortress. O velho caiu na risada, claramente empolgado com a ideia de enfrentar algo novo. Raven o lembrou: só toma cuidado com os cadáveres explosivos. A explosão em si não é tão forte, mas os fluidos corporais são corrosivos como ácido. Se você estiver perto demais, pode morrer. Embora eu ache que isso não importa, já que eu impediria antes mesmo de chegar até você. Mas ele respondeu com um sorriso brincalhão: para que se preocupar quando a gente tem uma maga? Entrando na brincadeira, ela respondeu docemente: a gente só consegue fazer isso porque temos um guerreiro corajoso como você com a gente. Enquanto isso, Bjorn Jandel só conseguia olhar e pensar. Sério, eles já esqueceram totalmente de dividir o loot. Ainar olhou curiosa para uma pilha de ossos e perguntou:
Bjorn e Jandel, isso aí são monstros? Ele respondeu, são sim. Esses são os Skull Rats que eu mencionei antes. Raven entrou na conversa com um tom animado. Eles são basicamente como zumbis. Sem rank, não são grande ameaça e são inúteis numa luta de verdade. Dá até para esmagar com o pé. Ainar fechou a cara na mesma hora. Eu não estava perguntando para você, maga. Raven ficou em silêncio imediatamente depois disso. Um silêncio constrangedor ficou no ar por uns bons 5 segundos, pesado bastante para todo mundo perceber. Então, de repente, um grito agudo e lamentoso ecoou pela prisão, mandando um arrepio gelado direto pelo corpo de Ainar. Assustada, ela agarrou o braço de Bjorn e Jandel e o segurou com força. Bjorn e Jandel, é uma Banshee, Raven avisou com uma voz calma e firme. Cuidado. Só dar de cara com uma não vai te matar, mas vai te deixar com uma experiência realmente aterrorizante. Ainar puxou o ar com força. Aterrorizante. Bjorn e Jandel soltou um suspiro baixo. Ela é muito criança mesmo. Ainar se agarrou ainda mais nele e gritou, como assim aterrorizante? Me explica direito. Mas Raven só deu um sorriso misterioso. Para falar a verdade, eu também não sei muito bem. Bjorn e Jandel entrou na conversa. Ouvi dizer que os magos têm métodos para lidar com Banshees. Raven se virou para ele com uma surpresa genuína estampada no rosto. Você sabe bastante coisa, não sabe? Então, com a expressão ficando séria e afiada, ela disse, certo, já chega de brincadeira. Daqui pra frente, eu cuido deles. Ela deu um passo à frente sem hesitar e começou a entoar com voz firme, Terranscale. As Banshees soltaram gritos agudos e cheios de dor no instante em que o feitiço as atingiu em cheio. Enfurecida pelo ataque, a horda inteira avançou mais uma vez, vindo para cima deles como mariposas se jogando direto no fogo. Sem dar nem um segundo para elas se recuperarem, Raven emendou o outro encantamento. Iornoeed. As Banshees foram engolidas por chamas rugindo, e seus gritos miseráveis foram sumindo aos poucos enquanto seus corpos viravam cinzas. Raven sorriu com calma, como se o que ela tivesse acabado de fazer não fosse nada demais. Agora então, vamos continuar. Bjorn e Jandel e os outros foram mais uma vez obrigados a admitir que ela era absurdamente poderosa. Antes que percebessem, eles já tinham chegado ao segundo andar. O primeiro monstro que encontraram foi um Chimera Wolf, e depois veio um Vampire Lord. Com monstros grotescos escondidos por toda parte e engenhocas distorcidas alinhadas pelos corredores, a prisão subterrânea parecia menos uma dungeon e mais o laboratório insano de algum cientista maluco. Mas isso é só o começo, e Kurud Murad sussurrou baixinho para Raven, com a voz tensa e baixa. Você é incrível, Miss Raven. Você não sente medo nenhum desse lugar? Ela respondeu friamente, não é que eu não sinta medo. É só que eu gosto de dissecação, então isso aqui não me incomoda tanto. Então ela apontou de repente para a parede. Ah, ali está. De acordo com o mapa que eu memorizei, deve haver um portão escondido atrás dessa parede. E do outro lado, a gente deve encontrar um Corpse Golem. Bjorn e Jandel ficou sinceramente impressionado. Normalmente, eles precisariam primeiro vasculhar a sala da guarda para conseguir um mapa, mas Raven tinha se preparado muito além disso. Raven sugeriu que eles deixassem o equipamento para trás antes de seguir mais adiante. Acende a tocha, Bjorn e Jandel. Ele assentiu na hora. Pode deixar. Assim que a tocha acendeu e começou a brilhar forte, eles se reuniram diante de uma enorme porta da dungeon. Um fedor podre e nojento atingiu todo mundo no instante em que entraram. Diante dos olhos deles se erguia uma montanha grotesca feita inteiramente de cadáveres empilhados. Se isso tivesse acontecido no passado, eu teria desmaiado na hora, pensou Bjorn e Jandel com pesar. Mas com um corpo de berserker, isso aqui eu consigo aguentar. O primeiro a reagir foi o Porter de aparência frágil. Depois veio Raven, que já tinha visto cenas parecidas com essa durante seus estudos de dissecação.
Mesmo assim, ela ainda parecia levemente abalada, provavelmente por causa do fedor insuportável, e soltou um comentário nervoso à força. Eu só fico aliviada de pelo menos 2 de vocês ainda estarem aguentando bem. Vamos continuar. Bjorn e Jandel assentiu. Vamos. Eles avançaram devagar pela água rasa que escorria pelo chão. Então alguém murmurou baixinho, aquilo é uma montanha de cadáveres. De repente, uma voz ecoou com uma clareza sinistra. Olá! Todo mundo se assustou na hora. Tá falando com a gente? Então um grito gelado rasgou o ar. Pai, me ajuda! No mesmo instante, todo mundo congelou no lugar. Que diabos foi isso? Os gritos soaram de novo. Me ajuda! Nos olhos de Bjorn e Jandel, refletiu-se o contorno de algo monstruoso. Um alerta do sistema apareceu diante dele, Golem reza Pirde, enquanto gemidos sinistros continuavam ecoando ao redor. Dói. Dói tanto. Ele praguejou entre os dentes. Droga. Essas coisas não deviam ficar em silêncio no jogo? Os gritos desesperados continuaram. Me salva, pai. Ele assumiu o comando na mesma hora. Não temos tempo a perder. Todo mundo, mantenham a calma. Mas o anão já tinha congelado de medo e não conseguia responder nada. Enquanto isso, os gritos só ficavam mais altos e desesperados. Onde eu estou? Tá doendo, pai. Dói tanto. Dói. 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 Vendo todo mundo cair no terror, Bjorn e Jandel murmurou com desgosto. Só falam e não fazem nada. Esses covardes agora não servem pra porcaria nenhuma. Então a voz do Golem subiu de novo em mais um grito cheio de agonia e ódio. Morra! O corpo inteiro de Bjorn e Jandel se tensionou. Pelo visto vou ter que resolver isso sozinho. Dungeon & Stone era o auge dos jogos hardcore, feito para um nicho bem específico de jogadores, mas ainda assim cheio de elementos fortes o bastante para agradar um público muito maior. Uma de suas características mais famosas eram os visuais incrivelmente realistas. Gráficos tão vivos e perturbadoramente realistas que pareciam quase idênticos a fotografias de verdade. Muitas dessas imagens até se espalharam pela internet como memes, a ponto de muita gente reconhecer mesmo sem nunca ter jogado. Bjorn e Jandel empalideceu ao encarar a criatura diante dele. Naquele instante, ele entendeu uma coisa com clareza. Não importava o quão realistas fossem os gráficos, eles nunca se comparariam a ver a coisa real com os próprios olhos. Um monstro grotesco bloqueava o caminho deles, com o corpo inteiro feito de incontáveis cadáveres humanos fundidos, enquanto gritos de agonia saíam sem parar dele, me ajuda e dói. Dói tanto. O rosto de Raven ficou esverdeado, e ela teve ânsia de vômito diante da aparência revoltante da criatura. Ela era uma maga, alguém que deveria estar acostumada com sangue, morte e horror. Mas nem ela conseguiu aguentar algo tão aterrorizante assim. E Kurud-Murad, o anão que enfrentou mais monstros em 3 anos do que a maioria das pessoas veria na vida inteira. Tenstop. Ele não era só uma mula de carga acompanhando o grupo. Ele tinha força de verdade. Bjorn Jandel apertou a arma com força. Desde o começo, aquelas pessoas trataram ele e Einar como lixo só porque eram recrutas novos. Mas agora, os únicos em quem eles realmente podiam confiar eram os dois Beasmin. Mesmo com o medo pesando sobre eles, ele e Einar mantiveram a posição e se recusaram a dar um único passo para trás. Einar, já irritada ao ver os outros parados ali feito estátuas, finalmente gritou, o que vocês estão fazendo? O Corpse Golem arrancou um corpo apodrecido e arremessou direto na direção dela e de Bjorn Jandel. Ela se assustou e gritou, corre! Bjorn Jandel reagiu na hora, girando o corpo e desviando por muito pouco do ataque que vinha na direção dele. Einar puxou o anão para fora do perigo e, no mesmo movimento, cortou o cadáver voador ao meio no ar. Um jorro de sangue verde nojento explodiu para todo lado e respingou direto nos olhos de Kurud-Murad. Ele gritou de dor e levou as mãos ao rosto. Meus olhos!
O incômodo de Bjorn e Jandel piorou na mesma hora. Assim, o anão já estava fora da luta. E a maga, aquela que sempre agia de forma tão confiável e controlada, e ela? Ele olhou para o lado e viu Raven ainda curvada, vomitando sem parar. Na mesma hora, ele deu uma ordem seca. Einar, leva o anão para trás e protege a maga. Os pensamentos dele dispararam. Droga! Eu preciso acabar com isso rápido. Se eu não der um jeito agora mesmo, todo mundo vai morrer aqui. Einar seguiu a ordem dele na mesma hora, arrastando Ikuro de Murad para a retaguarda, enquanto Bjorn e Jandel avançou sozinho para enfrentar o monstro. Ele foi abrindo caminho no meio da chuva de cadáveres voadores, lutando para conseguir se aproximar do Corpse Golem. O padrão de ataque dele era simples e brutalmente direto. À distância, ele arremessava pedaços podres de carne como se fossem bombas vivas nos inimigos. Então, sua mão grotesca costurada de cadáveres disparou na direção dele com uma velocidade absurda. De perto, o golem puxava a presa para si e a devorava inteira sem hesitar. Bjorn Jandel desviou de novo e parou por muito pouco fora do alcance dele. Ele não podia chegar perto demais. Se fizesse isso, o golem mudaria na hora. Alvo para a maga. E Raven ainda não estava em condições de lutar. Ele e Einar se coordenaram o melhor que podiam, atacando sempre que surgia uma chance e fazendo tudo ao alcance deles para segurar a linha até Raven se recuperar. Ele precisava manter a atenção do golem em si mesmo e ganhar o máximo de tempo possível. Por fim, Raven se apoiou no cajado, respirou fundo e começou a entoar, Ejoroindar. Uma enorme explosão de fogo surgiu num instante, engolindo o Corpse Golem em chamas rugindo. Gritos de agonia ecoaram de dentro do inferno. Bjorn, Jandel e Einar só conseguiram olhar em silêncio, totalmente chocados. Então esse é o verdadeiro poder de uma maga. A primeira forma de um Corpse Golem normalmente era tão resistente que precisava ser queimada aos poucos com tochas por um longo tempo. Mas Raven reduziu aquilo a cinzas com um único feitiço. Uma tempestade de gritos morrendo ecoou de dentro das chamas, com vozes clamando, Pai, tá quente demais. A camada externa do corpo do golem tinha sido completamente destruída. Mas então, bem no centro das chamas, uma mão esquelética surgiu de repente. A criatura agora tinha virado uma enorme estrutura de ossos, com um núcleo formado por incontáveis crânios fundidos. Essa era a fase 2, o Seletal Golem. Bjorn Jandel gritou, ainda não acabou. Einar, vamos! Juntos, os dois avançaram ao mesmo tempo, mirando direto no centro do peito dele. O Corpse Golem era um monstro de nível 7, mas sem a carapaça externa protegendo o corpo, até 2 Beasmen já eram o bastante para derrubá-lo. Bjorn Jandel e Einar lançaram seus ataques direto no núcleo esquelético, acertando o golpe final pouco antes da notificação do sistema aparecer, confirmando o abate. Bjorn Jandel limpou o suor da testa, ainda sem conseguir acreditar direito. Einar, igualmente chocada, apontou para um cristal brilhante que estava surgindo dos restos do golem. Bjorn Jandel, isso não é. Ele fez um aceno curto com a cabeça. É a essência de um Corpse Golem. Os olhos de Einar brilharam na hora. Rupture et It Score era um verdadeiro tesouro esperando para ser pego. Monstros de alto nível raramente apareciam em terras comuns, e para aventureiros que só tinham chances limitadas de ganhar pontos de experiência, esses monstros eram bem-vindos como chuva no meio da seca. O loot tirado de seus guardiões era algo que todo aventureiro desejava desesperadamente. Mas a recompensa mais tentadora escondida dentro de Rupture era o acúmulo rápido de Essence Drops. Bjorn Jandel não conseguia tirar os olhos da Essence diante dele. Pensando bem, aquela era a primeira Essence que o grupo deles tinha conseguido obter. Isso parecia estranho, considerando quanto eles já tinham avançado. Einar parecia dividida. Então, o que a gente faz agora? Naturalmente, Bjorn Jandel não tinha a menor intenção de deixar algo tão valioso escapar. Somos nós que temos o direito de pegar isso, disse ele com firmeza. Enquanto olhava para a maga e o anão,
Os dois ainda tentando se recuperar, ele lembrou a si mesmo que tinha feito a maior parte do trabalho de longe. Aquele tinha sido o acordo desde o começo. Na verdade, ele originalmente queria duas essências específicas, uma de um Death Wright com habilidades poderosas de ressurreição e outra de um Chimera Wolf famoso por sua força brutal. Ele nunca imaginou que acabaria com a essência de um monstro de nível 7 como o Corpse Golem, ainda mais porque ele só aparecia uma vez em toda a área da Bland Citadel. Ele conferiu com cuidado os status da essência do Corpse Golem. Além de tudo, os bônus de atributos eram quase perfeitos para uma build de tanque. É verdade que o atributo de intuição dele cairia, deixando seus reflexos um pouco mais lentos, mas os outros bônus eram mais do que suficientes para compensar essa desvantagem. A densidade óssea, uma vantagem enorme para a defesa, aumentaria em 55 pontos inteiros. Endurance também era um atributo extremamente valioso, e os bônus extras em força e resistência a veneno também eram, sem dúvida, muito úteis. Mas o verdadeiro problema estava nas skills ligadas a ela. Ele analisou a habilidade ativa, um ataque em área poderoso que explodia parte do próprio corpo do usuário para causar dano massivo. Era brutal e eficiente, mas consumia o HP do usuário como preço. A nova skill passiva também não passava confiança. Ela transformava fluidos corporais e sangue em ácido corrosivo. Pior ainda, como o próprio sangue dele viraria ácido, qualquer ferimento corria o risco de espirrar ácido no equipamento e reduzir drasticamente a durabilidade. Quanto mais ele pensava nisso, mais a cabeça começava a doer. Resumindo, a essência do Corpse Golem era sem dúvida poderosa, mas também acabaria gastando suas armas e consumindo suas poções de cura rápido demais. Soltando um suspiro baixo, ele decidiu deixar aquilo de lado por enquanto e foi verificar os ferimentos do anão. De qualquer forma, a essência ainda permaneceria ali por mais uns 30 minutos. Depois de receber tratamento, o anão desabou fraco contra a parede, com o corpo claramente drenado e exausto. Eu tô com muita vergonha. Se não fossem vocês dois, isso podia ter terminado em um desastre completo, ele admitiu com sinceridade. Bjorn Jandel nem tentou amenizar a resposta. Ótimo. Contanto que você entenda isso. Se Einar não estivesse aqui, você estaria morto agora. O anão desviou o olhar, envergonhado. Eu sei. Na hora em que vi aquela coisa, eu simplesmente travei. Ele coçou a nuca com um sorriso sem graça e derrotado. Eu realmente achei que já tinha visto todo tipo de monstro grotesco que existia por aí. Bjorn Jandel nem conseguiu forçar um sorriso de volta. Eles quase foram exterminados por um boss de nível médio, mesmo tendo força para derrotá-lo, tudo por causa da pressão psicológica. Tudo aquilo foi um lembrete brutal de que aquilo era a vida real. Raven também foi trazida até ali, ainda pálida e visivelmente fraca. Me desculpem, ela murmurou baixinho. Bjorn Jandel não pareceu nem um pouco tocado pelo pedido de desculpas. Então ela voltou ao normal. Ótimo. Então vamos falar sobre como vamos dividir o loot. Ele foi direto ao ponto. Fomos nós que derrubamos um Diá de Golem. Raven não discutiu. Eu sei. Mesmo assim, no fim eu consegui me forçar a lançar aquele feitiço. Aquela resposta irritou Bjorn Jandel na mesma hora. Típico de aventureiros, sempre desesperados para levar o crédito. Em vez de agradecer primeiro, a primeira coisa que ela mencionou foi a própria contribuição. Ele percebeu que, se não apertasse a situação agora, eles poderiam acabar saindo sem nada. Então continuou com firmeza. Nós salvamos a vida de vocês. Isso vai além da responsabilidade de qualquer um, não vai? A expressão de Raven mudou na hora, e os olhos dela ficaram mais atentos. Concordo. Então, o que exatamente você quer dizer com isso? Ele não hesitou nem por um segundo. Nós vamos ficar com a Rupture Stone. Um silêncio pesado caiu imediatamente sobre o grupo, como um cobertor sufocante. Foi Kurud Murad quem quebrou o silêncio primeiro, dando uma risadinha enquanto apontava para Einar. Para mim, tudo bem. Se não fosse por essa garota bárbara, eu com certeza teria morrido. Raven puxou a aba do chapéu um pouco mais para baixo.
Eu não concordo com isso, mas se a gente realmente conseguiu uma rupture, Stone, então eu vou lidar com vocês de forma justa. Jor fez um aceno curto e duro com a cabeça. É, agora sim. Então Bjorn Jandel soltou a verdadeira bomba. Além disso, um Dia de Golem deixou uma essence. Tanto Raven quanto Ikuro de Murad olharam para ele em choque, exatamente como ele tinha previsto. E quanto a isso, ele perguntou. Raven nem conseguiu esconder a empolgação. Uma essence de um Dia de Golem. Isso é ainda mais raro do que a de um Guardian. Já ouvi dizer que isso é extremamente limitado. Nem a guild ainda entende completamente para que isso serve. Ela mordeu de leve a unha, claramente dividida entre cautela e desejo. Deixar algo tão valioso escapar doeria, mas se ela conseguisse colocar as mãos nisso e estudar sua natureza, Bjorn Jandel já sabia exatamente como ela reagiria. Agora a negociação de verdade começa. Tenho uma proposta, Raven, disse ele com calma e sem perder tempo. Se você quiser, eu entrego a essência do Dia de Golem para você. Mas se a gente encontrar a essência de um Guardian depois, essa vai ser minha. Os olhos dela se estreitaram na hora, e toda a postura dela ficou cautelosa. Bjorn Jandel estendeu a mão com um sorriso calmo e confiante. Então, o que você acha? Raven olhou para ele com suspeita visível. Você quer trocar a essência do Dia de Golem pela de um Guardian? Mesmo sem garantia nenhuma de que uma vai cair. Bjorn Jandel respondeu sem vacilar. Eu assumo total responsabilidade por isso. Os olhos dela brilharam quase na mesma hora de empolgação. Nesse caso, tudo bem. Um Dia de Golem é bem mais interessante para mim do que qualquer Guardian. Jor sentiu uma satisfação silenciosa por dentro. Ele tinha conseguido exatamente o que queria. Então Ikuro de Murad inclinou a cabeça e perguntou, Lady Raven, você está planejando entregar essa essência para a equipe de transporte? Ouvi dizer que magos nem conseguem usar esse tipo de coisa. Raven ergueu o frasco na mão, claramente encantada. Não, eu vou estudar isso. Quando Bjorn Jandel viu o recipiente, ele realmente se espantou. Um vial? Sério mesmo? Era o tipo de vial de alto nível tão caro que ninguém em sã consciência usaria em nada abaixo de essências de Tier 6. Ikuro de Murad soltou um assobio impressionado. Isso custa uma fortuna. Você realmente tem um desses? Raven segurou aquilo com cuidado, como se fosse um tesouro sem preço. Só um. Ela tinha acabado de usar seu único vial de alto nível para guardar uma essência de Tier 7. Era óbvio que ela valorizava demais a essência do Dia de Golem, provavelmente por causa de quão rara ela era. Mas aquilo só jogava a favor dele. Se ele conseguisse a essência do Guardian depois, essa troca valeria muito a pena. Raven selou a essência e guardou o vial com cuidado. Tudo certo, então. Com isso resolvido, ela ergueu o cajado bem alto, renovada de entusiasmo. Vamos sair daqui. O grupo voltou a se mover, e o anão estava praticamente saltitando ao lado dela. Eu estava esperando você dizer isso. Bjorn Jandel manteve o olhar fixo na estrada à frente, enquanto suas expectativas cresciam em silêncio. Vamos lá, guarde a essência. Aparece logo. Conforme avançavam mais para dentro, eles encontraram mais estátuas de pedra. Ikuro de Murad franziu a testa e esfregou a barba. Não parece com nenhum gargoyle que eu já tenha visto. Então o que é isso? Uma isca. Raven observou uma delas de perto. Não tem sinal de mana vindo delas. Provavelmente são só estátuas comuns. Ela passou os dedos de leve sobre a superfície áspera. A Boss Room pode estar logo adiante. Se o teto não tiver desabado, a gente entra e investiga. Então, no instante em que os dedos dela tocaram o rosto da estátua, um livro caiu de repente lá de cima e pousou certinho nas mãos dela. O anão soltou um suspiro alto, totalmente impressionado. Como foi que você fez isso? Raven abriu um sorriso radiante, praticamente brilhando com o elogio. Livros são tesouros de conhecimento. Bjorn Jandel revirou os olhos por dentro.
Você podia simplesmente ter dito que leu isso em algum livro e pronto. O título na capa dizia Necronomicon, um tomo raro e caro de magia sombria. Bjorn Jandel praguejou por dentro. Droga! Eu tava planejando voltar aqui depois para pegar isso. Então ela já devia saber antes que isso estava aqui. Quanto mais ele pensava nisso, mais irritado ficava. Agora ele não tinha escolha além de ficar ali parado vendo ela pegar tudo. Eu achei, então vou levar. Certo. Raven anunciou isso alegremente. E Kurud-Murad riu e assentiu. Vai em frente. Nenhum de nós usa Variant Magic mesmo, então a gente não conseguiria tirar isso daqui. Raven deu uma risadinha por trás da mão. Bjorn Jandel cerrou a mandíbula. Aquele sorrisinho convencido dela era irritante num nível absurdo. Ela claramente sabia o quanto aquilo era valioso. O Necronomicon contava como um item físico, o que significava que podia ser levado mesmo sem Variant Magic. Os olhos dele foram parar na fonte seca ali perto. Mas como ela não sabe o que está escondido atrás daquele bico? Raven voltou mais uma vez para frente, balançando o cajado com animação. Certo, vamos continuar. Dali em diante, eles avançaram pela câmara e foram caçando os monstros um atrás do outro, sem parar. Gargoyles, chimeras. E então, pouco depois, eles encontraram o segundo mini-boss. O Celetal Knight. Os olhos de Raven brilharam na hora. Isso é perfeito. Não só conseguimos a essência do Undead Golem, como agora também pegamos um Celetal Knight. Bjorn Jandel não disse nada, mas a inquietação no peito dele só aumentou. Isso tá dando sorte demais. Que diabo está acontecendo aqui? Um monstro de nível 7. O bom Knight podia aparecer em 3 tipos aleatórios, Vrat, Sorru e Unger. Entre eles, Sorru era especialmente problemático porque soltava um gás que desestabilizava o sistema nervoso. Vrat era o mais perigoso de todos. Ele tinha a chance de usar uma skill chamada Soul Blade, que podia diminuir o nível do oponente. Mas o que estava diante deles agora pertencia ao tipo Unger. Ele podia recuperar o próprio HP com um golpe chamado Life Drain. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Raven lançou um feitiço rapidinho e disse, não se preocupe. Vou usar uma maldição que causa feridas profundas. Isso deve cortar completamente a capacidade dele de se regenerar. Uma rajada de magia roxa foi direto no Cavaleiro de Ossos, e exatamente nesse momento, Bjorn Jandel e Ainar avançaram juntos. O monstro foi derrubado num final rápido e limpo. Como esperado, esse era o tipo mais fácil de Cavaleiro de Ossos de enfrentar. Alguém gritou, animado, essência do Cavaleiro de Ossos. Uma essência vermelho carmesim, visualmente parecida com a que tinham tirado do golem morto-vivo antes, surgiu brilhando bem diante dos olhos deles. Bjorn Jandel ficou radiante. Primeiro a essência do golem morto-vivo, e agora a do Cavaleiro de Ossos também. Será que a sorte dele finalmente estava começando a mudar? O anão abriu um sorriso enorme. Você vai usar essa essência, né? Parabéns! Bjorn Jandel soltou uma risadinha e respondeu, obrigado. Então ele se virou para Ainar. Ainar, essa aqui é sua. Ela olhou para ele em completo choque. Você está falando sério? Jor não queria muito abrir mão disso, mas, do ponto de vista estratégico de um jogador, fazia muito mais sentido Ainar usar. A habilidade Life Drain combinava muito bem com uma espadachim. Além disso, ele já tinha planos de longo prazo para abandonar armas por completo. Mais importante ainda, Bjorn Jandel confiava em Ainar. Ele se lembrou de todo o tempo que passaram lutando lado a lado e percebeu que realmente podia contar com ela. Ainar ficou tão feliz que parecia pronta para pular no ar. Obrigada, Bjorn Jandel. Eu juro que vou te retribuir por isso. Bjorn Jandel apenas sorriu de volta. O jeito direto e sincero dela fazia ele se sentir seguro de que ela nunca o abandonaria. Ele só precisava ter paciência. Deixar Ainar mais forte agora facilitaria conseguir mais tarde a essência que ele realmente queria.
Ainar deu um passo à frente e absorveu a essência vermelho-sangue. Mas tinha uma coisa que Bjorn Jandel tinha esquecido de avisar para ela. Uma luz vermelha ofuscante explodiu e depois começou a desaparecer aos poucos. Ainar ficou confusa. Só isso? O corpo dela tinha afinado visivelmente, mas ela ainda não parecia ter percebido isso. Não estou sentindo nada diferente. Então, de repente, ela sentiu que tinha algo errado. Ela olhou para Bjorn Jandel, que estava ali perto. Agora ele parecia enorme comparado a ela. Espera, tem alguma coisa errada. Por que o Bjorn Jandel está parecendo tão gigante? Então ela se virou para Raven e o anão, e os dois também pareciam estranhamente mais altos do que antes. Até o anão parecia menos baixo de algum jeito. O que está acontecendo aqui? Vocês fizeram alguma coisa comigo? Bjorn Jandel suspirou e explicou com calma. Você encolheu, Ainar. Ela travou, sem acreditar. Hã? Ele calculou que ela agora devia estar com uns 170 seon. Raven, entrando naturalmente no modo professora, acrescentou, esse é um efeito colateral básico da essência do Cavaleiro de Ossos. Seu esqueleto se comprime, então naturalmente o corpo inteiro também fica menor. Vendo o pânico de Ainar aumentar, ela se ofereceu para explicar os efeitos completos. A essência do Cavaleiro de Ossos aumenta seus atributos base. A habilidade passiva dela reduz em mais da metade o sangramento causado por ferimentos. Já a habilidade ativa aumenta drasticamente sua regeneração depois que você mata monstros. Tentando tranquilizá-la, Raven acrescentou, não se preocupe. Você só ficou mais baixa, não mais fraca. Mas Ainar praticamente gritou, com uma voz tão aguda que parecia capaz de estourar os tímpanos. Estou acabada. Ela levou as mãos à cabeça, desesperada. Agora ninguém nunca mais vai me levar a sério. O pessoal já me menosprezava só por eu ser mulher. Raven chegou um pouco mais perto e tentou animá-la com delicadeza. Mas agora você ficou muito mais bonitinha. Ainar travou em choque total. O quê? Raven continuou sem hesitar. Seu rosto ficou menor agora. Se a gente algum dia precisasse, você seria uma ótima isca de sedução. Horrorizada com o que era para ser um elogio, Ainar endureceu como se tivesse sido atingida por um spray paralisante. Isso só faz eu parecer ainda menos uma guerreira. Bjorn Jandel também tentou consolá-la. Não, Ainar. Todo mundo sabe que você é uma guerreira poderosa. Mas, lá no fundo, ele pensou, sinceramente, se ela não tivesse aquela tatuagem tribal no pescoço, pareceria uma garota comum. Mesmo assim, agora eu preciso dar um jeito de acalmá-la. No meio de tudo isso, Ikurud Murad tentou aliviar o clima. Essa essência é absurda. Se eu bebesse isso, provavelmente encolheria até desaparecer. Raven completou casualmente, Senhorita Ainar, se você não se importar, tudo bem se eu te examinar quando voltarmos para a cidade. Enquanto isso, Ainar ainda estava sentada no chão em desespero, murmurando, estou acabada. Joran esfregou as têmporas, frustrado. Esses malucos e essas bocas sem filtro. Até agora eles continuam brincando. Ele se virou para Ainar. Ainar, não fica assim. Primeiro, vamos conferir os efeitos reais da essência. Nesse instante, o grupo deu de cara com um inimigo da classe Green Reaper. Bjorn Jandel chamou por ela de novo. Ainar. Ela parecia tão acabada pelo estresse que dava a impressão de ter envelhecido 10 anos na hora, mas mesmo assim se levantou e murmurou, talvez eu não pareça mais uma guerreira. Agora, mas ainda tenho um trabalho a fazer. Trabalho a fazer. Quando o Reaper avançou contra ela, ela apertou firme a espada e o derrubou com um único golpe. Os outros ficaram sem palavras. Um golpe. Foi só isso que bastou. Bjorn Jandel abriu um sorriso cheio de orgulho. Viu? Você ficou muito mais forte, Ainar. Ela estava visivelmente abalada pela emoção. Então, eu ainda sou uma guerreira. Bjorn Jandel sorriu. Não, você não é só uma guerreira. Agora você é uma super guerreira.
O ânimo dela voltou na mesma hora, e ela se iluminou com energia renovada. Já os outros três continuaram andando sem dar muita bola para o momento emocionante. E Kurud-Murad murmurou, eles realmente combinam. Ah. Raven respondeu sem muito interesse. Tá bom. Vamos logo. Eles pararam diante de uma porta gigantesca. Atrás disso fica a câmara do guardião, disse Raven. E Kurud-Murad abriu um sorriso largo. Parece que estamos quase no fim agora. Sinceramente, foi muito divertido me aventurar com todos vocês. Raven concordou, embora houvesse um leve traço de melancolia na voz dela. Realmente foi divertido. Quase queria que tivéssemos mais tempo juntos. Bjorn Jandel permaneceu em silêncio, mergulhado nos próprios pensamentos. Certo, estamos quase lá. A essência do guardião finalmente está ao alcance. Mais à frente, os outros dois conversavam e riam como se estivessem num passeio sem preocupação nenhuma. Hoje a gente realmente deu sorte, disse um deles. Bjorn Jandel assentiu de leve. Eles têm razão. Hoje realmente foi um dia de sorte. Conseguimos uma essência para Enar e ainda derrubamos aquele golem morto-vivo. Mas então a mente dele voltou a tudo o que tinha vivido, desde a vida no mundo moderno até aquele momento. Será que minha vida já foi tão tranquila assim alguma vez? Então um pensamento frio e inquietante passou pela cabeça dele. Se alguma coisa ruim acontecesse agora, o que eu faria? E Kurud-Murad estendeu a mão até a maçaneta da porta. Certo, vamos entrar. Mas Bjorn Jandel percebeu na hora que tinha algo errado. Espera, a maçaneta dessa porta sempre foi dessa cor? Ele avançou em alarme e gritou, não, fecha a porta, agora. Mas já era tarde demais. E Kurud-Murad tinha aberto antes que alguém pudesse impedir, olhando para dentro com total confusão. Hã? Como assim? Quando a porta pesada se abriu com um rangido, um aviso arrepiante ecoou pelo ar como um sino fúnebre. Alerta! O mestre do Castelo Carmesim despertou do seu sono. O rosto de Bjorn Jandel perdeu toda a cor na mesma hora. Tarde demais. Raven só conseguiu encarar a frente, em choque, sem conseguir processar o que estava vendo. Não, não pode ser. Era para ser o Death Knight, não uma coisa dessas. Dentro da câmara, uma criatura estava sentada em silêncio, como se estivesse esperando exatamente por esse momento. Parecia um ser que já tinha sentido a chegada da sua próxima presa azarada. Mostrando presas afiadas como navalhas e passando a língua longa e ansiosa pelos lábios, ele sorriu com um prazer grotesco. Faz eras desde a última vez que vi seres vivos. Pelo visto, os guardiões foram substituídos. Raven ficou branca na hora. Um vampire, ela sussurrou, quase sem voz. Normalmente, vampiros só começam a aparecer depois do 6º andar. E esse não era um vampire comum. Era um de alto nível, uma criatura com uma inteligência assustadora e uma presença perigosíssima. Quando falou, sua voz era fria, controlada e calculada. De onde vocês vieram? Agora eles estavam cara a cara com Cambormire, o Conde Vampire. Os monstros são divididos em 4 categorias principais. Primeiro, existem os monstros mutantes, variações dentro da mesma espécie, como Goblin Archers ou Goblin Swordismen, seres com habilidades muito acima do tipo padrão. Depois vem os monstros de alto nível, uma classificação relativa usada para criaturas muito mais poderosas do que a média da sua espécie. Um exemplo claro seria o Reaper da Terra da Morte. Em seguida vêm as espécies raras, como Corpse Golems, monstros que só podem ser encontrados em regiões específicas e em nenhum outro lugar. E por último, existem monstros com memórias únicas, inteligência própria e nomes próprios. Esses são seres mutantes superiores. O grupo inteiro se virou ao mesmo tempo e saiu correndo pela própria vida. E Kurud-Murad, de olhos arregalados e claramente abalado, gaguejou, o que são essas coisas? Por que um vampire apareceu do nada aqui? Bjorn Jandel respondeu na hora, só corre. Para de fazer pergunta.
O Vampire Duke Cambormiri era um poderoso monstro subchefe que lutava sozinho. Um monstro de nível 5, ele não era só um lutador mortal de combate corpo a corpo, mas também um mestre em magia sombria. A voz de Raven ficou tensa de medo. Um monstro mutante superior aparecendo aqui, isso nunca aconteceu antes. Nem ela conseguia explicar. Por que agora? Monstros assim nunca deveriam aparecer no terceiro andar. Bjorn Jandel estalou a língua, irritado. Se usar o primeiro andar como base, então algo assim nunca aconteceu mesmo. Eu joguei esse jogo 10.000 vezes, e nunca encontrei o Vampire Duke aqui. Eu só sabia que ele existia porque assisti as gameplays dos outros várias e várias vezes. Raven, curiosa e desconfiada até numa hora dessas, perguntou, mas como você sabia que tinha algo errado, Bjorn Jandel? Você mandou fechar a porta antes mesmo de eu abrir. Bjorn Jandel estava claramente irritado. Ela ainda quer aprender numa hora dessas. Ele resmungou para si mesmo, depois gritou por cima do ombro, só continua correndo. Raven respondeu friamente, bom, eu estou sendo carregada. Não preciso correr. A resposta acertou em cheio, e ele nem tinha como retrucar. Ele xingou baixo. Droga, disse ele. Foi só um pressentimento ruim. A maçaneta daquela porta, a cor parecia errada. Eu já joguei essa fase centenas de vezes e nunca vi o Duque aparecer ali. Então passei incontáveis gravações de outras pessoas ativando ele em avanço rápido. A única diferença constante que eu achei foi aquela porta. Ela parecia um pouquinho diferente nesses vídeos. Rangendo os dentes, ele pensou com amargura. Se eu não tivesse ficado tão obcecado em analisar aqueles vídeos de novo, será que teria percebido a diferença antes que fosse tarde? Enquanto corriam, o anão já estava ofegando, mas mesmo assim conseguiu perguntar, se a gente não consegue vencer ele, então não consegue sair daqui, certo? Não seria melhor lutar? Bjorn Jandel rebateu na hora, pelo menos a gente precisa chegar primeiro num lugar com luz do sol. Então a voz de Cambormir ecoou atrás deles, com uma diversão assustadora. Que convidados mal educados! Flutuando acima do grupo em sua forma de espectro, Cambormir bloqueou o caminho deles. Nesse momento, Bjorn Jandel entendeu com pavor por que odiava monstros que usavam magia. Nessa forma, os ataques físicos dele eram completamente inúteis. Bjorn Jandel gritou, Raven! Mesmo com o sangue gelado de terror, Raven entendeu na hora e lançou o feitiço. Todo mundo, fechem os olhos! Um selo de fogo em chamas explodiu no exato momento em que atingiu a forma fantasmagórica de Cambormir. Infernal! Rune! Quando a luz cegante desapareceu, Bjorn Jandel olhou para cima. Sumiu. Einar, igualmente abalada, sussurrou, o Vampire, sumiu. Um dos feitiços mais assustadores que vampires podem usar é a forma de espectro vingativo. Ela permite que eles projetem a si mesmos por grandes distâncias em velocidade incrível, mesmo enquanto seus corpos reais continuam parados no lugar. E, quando quiserem, podem trocar o corpo real pelo corpo projetado. Era uma habilidade extremamente problemática de lidar, mas, graças à decisão rápida de Raven, eles destruíram a projeção a tempo, impedindo que ele teleportasse o corpo real direto para a sala. Esse pequeno sucesso deu a eles mais ou menos 3 minutos, mas a essa altura ele provavelmente já tinha se recuperado. De repente, alguém gritou, Bjorn Jandel, a garota maga, ela foi atingida. Bjorn Jandel travou na hora. O quê? Tarikan chamou, aflito. Miss Raven, ela já tinha perdido a consciência, e um fio fino de sangue escorria do canto da boca. Bjorn Jandel ficou completamente confuso. Ferimentos internos? Mas, até onde eu sei, a magia de Vampire não inclui ataques de longa distância assim. Então uma percepção repentina atingiu ele em cheio. Foi reação mágica, ou algum outro feitiço que ele não conhecia. Mesmo nas gameplays gravadas dessa fase, os jogadores mal tinham tempo de reagir antes de morrer. Ele não fazia ideia de que outros feitiços o Vampire Duke ainda podia usar. Ele já tinha considerado todas as possibilidades conhecidas,
mas não era hora de pensar nisso. Primeiro eles precisavam escapar. Virando para os outros, ele gritou: "Vamos sair daqui primeiro!" E Kurud-Murad olhou em volta, em pânico. Mas como? A maga que sabia o caminho desmaiou. Bjorn Jandel apontou para si mesmo. Não se preocupem. Eu sei o caminho de saída. O anão olhou para ele sem acreditar. O quê? Não é sua primeira vez no Castelo de Sangue? Não dá tempo de explicar. Bjorn Jandel respondeu seco. Eu lembro do caminho. Só me sigam. Por dentro, ele xingava a própria sorte podre. Droga, mesmo que eles comecem a me achar um estranho por eu sacar tudo rápido demais, sobreviver vem primeiro. Bjorn Jandel assumiu a liderança enquanto o grupo disparava pelos corredores longos e tortuosos sem parar. Eu ainda lembro perfeitamente da rota. Como eu poderia esquecer um caminho que percorre centenas de vezes no jogo? Por fim, a saída apareceu à frente deles. O rosto do anão se iluminou de alegria. Ali! A saída! Você realmente lembrou! Mas, nesse mesmo instante, Bjorn Jandel sentiu a presença de Cambormir surgir logo atrás deles, diminuindo a distância numa velocidade assustadora. Droga, ele está alcançando a gente. Rápido, vão para a saída agora. Todos se jogaram para fora da dungeon no último segundo, escapando por muito pouco. Cambormir perseguiu todo mundo até a beirada, com sua presença assassina colada logo atrás deles, mas não avançou nem mais um passo. Ainar foi a última de todas a conseguir sair com vida. Do lado de fora, ainda era pleno dia. No instante em que o poder de Cambormir tocou a luz do sol, ele evaporou no ar com um chiado forte e cortante. Todo mundo se curvou, ofegando desesperadamente por ar, aliviado demais por ainda estar vivo. A forma de espírito vingativo enfraqueceu visivelmente sob a luz do sol. Ainda bem que a noite ainda não tinha caído. Limpando o suor da testa, Kurud-Murad olhou para Bjorn Jandel em total espanto. Até agora eu não consigo acreditar que você lembrou o caminho depois de passar por ele uma vez. Como alguém como você, um suposto bárbaro, consegue ser tão inteligente assim? Você não fez sua cerimônia de maioridade no mês passado? Inacreditável. Ainar deu uma risada animada e entrou na conversa. Claro. Bjorn Jandel é um guerreiro brilhante e poderoso. O anão assentiu em concordância. Um dia, tenho certeza de que você vai se tornar um guerreiro realmente grandioso, só que ainda não agora. Então ele perguntou. Enfim, para onde a gente vai agora? Está ficando escuro. Mas Bjorn Jandel já tinha pensado nisso. A gente não tem tempo para descansar. Vamos nos mover. Carregue a maga nas costas. Tarika hesitou. Mas Bjorn Jandel cortou na hora. Vai ser mais seguro fora das muralhas do castelo. Mais fácil de se esconder, mais fácil de se misturar. Ficar aqui é suicídio. Tarika ainda parecia inseguro. Não seria melhor deixar ela descansar aqui primeiro? Bjorn Jandel rebateu na hora. Você quer que todo mundo morra aqui? Se quer viver, levanta e carrega ela agora. Eu preciso proteger a maga, mesmo que isso me custe a vida, Tarika murmurou por fim, finalmente engolindo a própria hesitação. Certo, vamos. Depois de andarem por um tempo, o grupo finalmente encontrou um lugar temporário onde podia descansar. Tarika ajudou Raven com cuidado a tomar um remédio. Enquanto isso, Bjorn Jandel pensou consigo mesmo tendo planejado tudo com tanto cuidado, agora essa é a única opção que sobrou. Bjorn Jandel se virou para os outros e disse, até a maga acordar, eu vou ficar de guarda aqui. Mas, no fundo, os pensamentos dele estavam em outro lugar. Ele queria voltar escondido para a dungeon e recuperar o que tinha deixado para trás. Eu preciso pegar aquele item que ignorei antes, pensou ele. Vou fazer isso com cuidado, sem levantar suspeita de ninguém. De volta à fonte, ele destruiu a cabeça da estátua central. Lá dentro, exatamente onde esperava encontrar, estava o item que vinha procurando. Está aí.
A Tear of the Gods, uma relíquia rara conhecida por seu uso único, capaz de curar ferimentos e até repelir monstros. Uma notificação do sistema apareceu. Você obteve a Tear of the Gods. Quando voltou para os outros, ele foi até Raven, que estava pálida e ainda claramente sofrendo. Você acordou, disse ele. Ela respondeu sem emoção, a gente conseguiu sair. Mas aquela coisa, Bjorn Jandel avisou na mesma hora. Ela vai voltar no instante em que a noite cair. Raven não pareceu surpresa nem um pouco. Eu já imaginava. Que tipo de feitiço te atingiu lá atrás? Ele perguntou, observando ela de perto. Ela hesitou antes de responder. Não tenho certeza absoluta, mas acho que foi algo como Sherd Pen. Essa resposta chocou Bjorn Jandel. Sherd Pen. Ainda bem que ela tinha a essência de um monstro de nível 8 dentro dela, e isso absorveu a maior parte do dano. Mas mesmo assim, quanto tempo até você se recuperar? Ele perguntou. 20 minutos, ela estimou. Depois disso, eu devo conseguir lançar um feitiço ofensivo de nível 7 até 5 vezes. 20 minutos, ele repetiu mentalmente. Isso está perto demais do limite. Você consegue usar outros feitiços de fogo? Ele perguntou. Ela fechou a cara na mesma hora. Você faz ideia do quanto é rude perguntar a uma maga quais feitiços ela conhece? Claro que ele fazia. Como um gamer obcecado, ele tinha lido todo o guia que conseguiu encontrar, mas fingiu que não sabia de nada, cutucando o nariz com desleixo como se não ligasse nem um pouco. Ela sabe o que eu sou, pensou ele com um sorrisinho. O auge absoluto da falta de educação, o bárbaro clássico. Raven ficou sem palavras por um momento antes de finalmente soltar um longo suspiro. Tudo bem. Acho que consigo lançar Solar Orb. Solar Orb, um feitiço de nível 6, era parecido com uma Fireball, mas queimava com a intensidade ardente do próprio sol. Bjorn Jandel insistiu mais um pouco. E feitiços de buff? Tem alguma coisa além de fortalecimento de força? Ela se colocou de pé. Se eu conseguir restaurar mais mana, então me dá 10 minutos e vou ter mana suficiente para magia adicional. Ele apertou a arma com determinação sombria. 30 minutos. Eu vou segurar eles até lá. Foque em recuperar sua mana e esteja pronta para lançar. Ela sentiu quase por instinto. Tá bom. Então de repente ela parou, com a suspeita crescendo nos olhos. Espera um minuto. Por que é ele que está dando ordens agora? Eu estou mesmo recebendo ordens dele? Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha, totalmente confiante. A não ser que você tenha um plano melhor, eu estou ouvindo. Ela hesitou, claramente sem saber o que dizer. Bom, nesse caso, eu acho, e Kurud Murad caiu na gargalhada e fez um joinha firme para Bjorn Jandel. Desculpa, Miss Raven, mas esse cara agora tem toda a minha confiança. Eu sei julgar bem as pessoas. Bjorn Jandel não esperava esse nível de confiança vindo dele. Obrigado, pessoal, disse ele com sinceridade, numa voz mais honesta do que de costume. O sol finalmente afundou no horizonte, e Cambormiri voltou. Era estranho, estranho demais. O jeito como ele olhava para eles fazia parecer que mal conseguia se segurar para não drenar até a última gota de sangue de cada um. Ele soltou uma risada torta e antinatural que gelou o ar ao redor. Vocês sabem por quê? Todo mundo levantou as armas ao mesmo tempo, formando uma linha de proteção na frente de Raven. Ele chegou, disse Bjorn Jandel com seriedade. Temos 30 minutos até o feitiço dela ficar pronto. A gente segura ele não importa o que aconteça. As garras de Cambormiri cresceram de repente, se alongando em garras curvas e mortais. E um par de asas negras explodiu das costas dele enquanto soltava um grito agudo e aterrorizante. Bjorn Jandel deu a ordem na hora. Tirem Raven daqui. Raven e Tarikan recuaram sem demora. A tensão percorreu o corpo inteiro de Bjorn Jandel enquanto ele se preparava para o que estava por vir. Mesmo que ele já tivesse passado por isso incontáveis vezes no jogo, uma verdade nunca mudava.
Não importava o quanto você tentasse traçar estratégia com ele ou resolver na conversa, Cambormiri nunca escutava. Toda negociação sempre terminava do mesmo jeito, num impasse mortal. O monstro avançou num ataque selvagem, mostrando as presas afiadas como lâminas e com os olhos vermelhos brilhando, fixos na presa com fome de sangue. Ele tinha chegado. Com um golpe brutal das garras, ele lançou o primeiro ataque sem hesitar nem por um instante. Só que o golpe foi bloqueado pelo anão. E Kurudmurad soltou um grunhido, completamente impassível diante do impacto. Nada mal, murmurou ele, sem recuar nem um centímetro enquanto Cambormiri desferia uma sequência implacável de ataques. O anão não se moveu nem uma única vez, aguentando cada golpe com a resiliência teimosa e a resistência de ferro da sua raça. Essa foi a primeira vez que um anão conseguiu uma essência tão rara, obtida de um monstro de nível 7 conhecido como Balance Pilar. Enquanto mantivesse pelo menos um pé firmemente plantado no chão, ele se tornava praticamente impossível de mover. Ela concedia uma habilidade passiva que reduzia drasticamente o dano recebido. Para um tanque, era um aprimoramento sem preço. Bjorn, Jandel e Einar entraram em ação na mesma hora. Einar, cerca ele. Vamos atacar pelos dois lados. Eu vou pela esquerda, ele gritou. Ela disparou na mesma hora para o lado oposto e desferiu um golpe poderoso. Cambormiri percebeu tarde demais e recuou para trás, caindo direto na emboscada que Bjorn Jandel já tinha preparado. Segurando a massa com as duas mãos, Bjorn Jandel colocou toda a sua força em um único golpe esmagador. O ataque acertou em cheio, fazendo Cambormiri cambalear para trás com a força absurda do impacto. Mas quase no mesmo instante, Bjorn Jandel sentiu uma dor aguda e eletrizante atravessar violentamente seu braço direito. Meu braço, essa dor, ele fez uma careta. Mesmo assim, Cambormiri parecia totalmente indiferente. Então Bjorn Jandel percebeu algo profundamente perturbador. Corvos sombrios estavam saindo do corpo de Cambormiri. Esses corvos, pensou ele, sentindo o coração afundar. O bando assustador avançou contra os três como uma onda viva de morte negra. Eu vou segurar eles de frente, rosnou o anão, erguendo o escudo sem hesitar. Era a segunda essência dele. Emergency Recovery. Os corvos bateram no escudo dele. Explodiram, espalhando sangue contaminado para todo lado. Bjorn Jandel começou a suar frio. Eu preciso impedir isso. Mas esse sangue é perigoso. Se tocar na gente. A expressão de Einar escureceu na hora. Marcas estranhas tinham aparecido tanto na testa dela quanto na de Kurudmurad. Bjorn Jandel, que porra é essa? Ela gritou. A situação estava saindo do controle rápido demais. Droga! Todo mundo foi marcado. Bjorn Jandel percebeu. Ele também tinha sido marcado. Vampiric Ritual Mark, uma habilidade amaldiçoada que transformava os marcados em recipientes de sacrifício. A força do Vampire Duke aumentava temporariamente de acordo com quantos recipientes estivessem a menos de 100 metros dele. Isso aumentava sua regeneração, sua força física. Isso aumentava sua regeneração, sua força física, e ainda permitia que ele absorvesse uma parte do poder deles diretamente através do sangue. Todas as habilidades de Vampire eram monstruosas por natureza. Eles podiam manipular sangue, se regenerar numa velocidade absurda, virar névoa para escapar de ataques, lançar corvos explosivos contra os inimigos ou até invocar monstros usando sangue derramado pelo campo de batalha.